Olá, povo abençoado, congresso maravilhoso de homens, mais uma vez com vocês aqui para compartilhar uma palavra de Deus. Queridos, eu quero desafiar você a entender algo muito prático. Segundo livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 22, o texto que nós lemos é: os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Geze. Que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento para recebermos a palavra de Deus neste momento. Queridos, nós vemos aqui que a força de entendermos o que é essencial, a importância de entendermos o que realmente é significativo nas nossas vidas. A Bíblia é um livro que apresenta um Criador e sua criação. A Bíblia apresenta a realidade da vida humana, que nós podemos separar em realidade natural e em realidade espiritual. Quando o homem ignora a realidade espiritual, ele paga um alto preço. Ele é ferido sem saber que está sendo ferido. Ele é prejudicado nos seus relacionamentos, ele é prejudicado na sua vida financeira, prejudicado nas suas realizações, porque não percebe que há um mundo espiritual que pode estar sendo a resistência da sua vida, aquilo que resiste o seu avanço, o seu progresso, em todas as dimensões da vida. E aqui nós vemos um texto, onde nós percebemos essas duas realidades, natural e espiritual. E o rei Davi, quando ele assume o reino, ele percebe isso, que ele precisava não somente considerar o aspecto natural, a força dos seus generais, do seu exército, mas ele sabia que ele não podia ignorar o mundo espiritual. E aqui nós vemos esse rei que enfrentou tantas situações adversas, que foi perseguido durante anos pelo rei Saul, e antes dele assumir o trono, ele em vários momentos, ele viu a mão de Deus, o mundo sobrenatural, protegendo ele, livrando ele do mal, situações onde era impossível ele não ser pego, de repente algo acontecia e ele era liberto, ele podia fugir de novo. Ele foi tão guardado que ele percebeu, quando ele assume o reino, ele sabia: eu preciso andar com Deus, eu preciso perceber qual é o caminho. É isso que Jesus veio nos revelar, porque nós que somos homens, cada dia que levantamos pela manhã, nós temos que enfrentar aquele dia. Você tem que enfrentar as situações corriqueiras da vida. E o nosso grande engano, nosso grande erro é partir para a vida só considerando o que é natural. Não, já tomei meu café, já estou vestido, já está tudo certo, vou lá para o meu trabalho. É esse o nosso grande erro, de não entendermos que o nosso desafio, a vida, ela tem a realidade natural e a realidade espiritual. E a Bíblia é um livro tão claro, que ela não faz essa divisão. Nós fazemos a divisão do mundo natural e mundo espiritual. A Bíblia não. A Bíblia apresenta como uma realidade só, que deve ser tratada pelo homem. Por isso, amados, ele, nos enfrentamentos da sua vida, ele sabia que era necessário ver além do mundo natural. Além do mundo natural. E nesse texto, que ele enfrenta esse exército que o atacava, aqui diz que os filisteus, cercaram ele, e na verdade, se você ler o texto lá, que nós acabamos de ler, era a segunda vez que ele enfrentava o mesmo exército, na mesma situação, e ele já havia vencido a primeira, ele já havia derrotado os inimigos. Certamente, qualquer pessoa que pensasse com a mente natural,
Eu estou enfrentando a mesma situação, seja na empresa, seja na família, seja com um problema com um filho, seja uma situação no meu cotidiano, na minha vida natural. Eu preciso entender, nem sempre na mesma situação eu enfrentarei orientado pelo mundo espiritual da mesma maneira. E é isso que Davi percebe. Ele já havia entendido, ele já havia enfrentado esse exército antes. E aqui nós vemos a Bíblia dizendo: Davi consultou ao Senhor. Queridos, como é importante nós, antes de irmos para a batalha, sossega um pouquinho, creia, entenda que isso é essencial na tua vida, isso é fundamental na tua vida, de você parar, meditar na palavra, fazer uma oração, ouvir o céu. Consulte Deus sobre o teu enfrentamento daquele dia. Deus vai te dar novas estratégias, Deus vai te dar saídas por meio do seu Filho Jesus. Creia nisso de todo o teu coração. Sabe, amados, quando Davi consulta o Senhor, e isso aqui nos ensina muito, tudo que nós estamos vivendo nessa pandemia, nós como homens, como aqueles que carregam o fardo, de levar o sustento para casa, de produzir harmonia em casa, de sermos líderes na nossa família, de sermos, como diz a Bíblia, sal e luz dentro da nossa família, sermos verdadeiros jardineiros de almas. Homens, esse é o papel do homem dentro da sua casa, de chegar dentro de casa e levar vida àquela casa, de levar ânimo, de levar força, de levar tranquilidade, confiança. Por isso, amados, como é importante nós aprendermos a depender de Deus. Sabe, Davi consultou o Senhor. E aqui ao lermos no versículo 24, esse texto aqui de 2 Samuel capítulo 5, no versículo 24 diz: e há de ser que ouvindo tu, Davi, um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Amados, o que nós temos que entender? Que tem batalhas da vida que eu consigo resolver pela minha experiência, que eu já resolvi aquilo, já sei lidar com aquilo, mas mesmo que eu saiba lidar, consulte ao Senhor, fale com Deus, apresente diante de Deus a tua luta, porque às vezes aquela luta não será tua, é o Senhor que vai sair adiante de você, é o Senhor que vai enviar anjos para estarem diante de você nessa batalha. Cuidado, considere sempre, eu estou vendo o mundo natural, mas há um mundo espiritual à minha volta, que está agindo, está aguardando, de que maneira eu vou considerar o mundo espiritual que me rodeia. É essencial entender isso, é importante, porque quando o homem que só cuida do natural, ele acaba sendo prejudicado, porque ignorou o mundo espiritual. E Jesus, ele veio para nos revelar o reino de Deus que age por meio do seu nome. Quando você usa o nome de Jesus, o reino de Deus entra em ação, e o poder de Deus se manifesta nos teus caminhos. E aqui diz que o anjo é o Senhor, ele saiu com o seu exército na frente de Davi. Sabe, amados, nas batalhas diárias, é preciso saber lutar com armas espirituais, não somente com armas naturais, a arma natural da prudência, a arma natural do cuidado, a arma natural de planejar, a arma natural de entender aquele caminho, de consultar pessoas experientes, de falar com pessoas sábias. Isso é o natural, mas eu não posso negligenciar o espiritual. Cuide do natural, faça aquilo que é natural, acorde cedo, estude o caso, pense nas ponderações, mas não esqueça do mundo espiritual. Eu conversava com um empresário aqui da nossa igreja, e ele me contou que ele estava para assinar um contrato de uma grande edificação, que ele iria fazer um prédio grande, caríssimo, numa área grande aqui em São Paulo. E cedinho, ele diz que nunca aconteceu isso com ele, ele acorda no meio da noite, madrugada, e Deus falando para ele ouviu a voz claramente: lê o contrato de novo. Ele falou: mas eu já li o contrato. Lê de novo, lê o contrato de novo. E é uma pessoa fiel com seus dízimos, uma pessoa fiel com as suas ofertas, uma pessoa generosa. E ele falou: eu vou ler o contrato de novo. E ele pegou de manhã, acordou cedo, pegou um café, botou lá e leu o contrato. De repente ele achou uma cláusula
que ele e seus sócios seriam fiadores daquela construção. Ele falou: peraí, eu vou ser o fiador? Ele era aquele que queria construir o prédio, ele estava prestando um serviço, ele tem uma construtora, e aí ele falou: peraí, essa cláusula está errada. Ele ligou para a pessoa, falou: olha a cláusula tal aí. A pessoa: nossa, está errada essa cláusula. Querido, ele ia assinar o contrato, mas Deus o acordou de madrugada e falou para ele: leia o contrato de novo. O que é isso? Ele já tinha cuidado dos aspectos naturais, mas ele depende de Deus, e Deus falou com ele, e ele tomou providências em cima daquilo que o céu o orientou, e quando ele saiu para vencer. A pessoa corrigiu o contrato, ele reviu de novo, e aí ele pôde assinar o contrato, em meio a essa pandemia, Deus tem prosperado o caminho dele. Sabe, amados, é importante demais nas batalhas diárias, quero repetir isso, é preciso saber lutar com armas espirituais, porque a Bíblia diz, porque hoje em dia nós não somos atacados por filisteus, somos atacados por pessoas más, sim. Somos atacados pelo medo, pela insegurança, somos atacados por aquela situação onde a gente fala: como é que vai ser o futuro? Por isso que a Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 10, uma passagem muito conhecida, diz no versículo 3: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Olha só, as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Queridos, nós precisamos entender que nós não podemos usar armas carnais em situações que são espirituais, situações que só venceremos por meio de oração, por meio de jejum. Acompanhamos agora uma situação onde a pessoa estava sendo atacada, não tinha razão, ela tinha todo o direito de ganhar aquela causa na justiça, mas sabe quando aquela coisa estranha acontecendo, e ele procurou nosso socorro. Eu disse para ele: olha, a pessoa que nem entendia o princípio, falei: vamos jejuar, vamos orar, vamos crer, e Deus vai tirar toda a ação de demônios dessa situação. E nós separamos lá um grupo de umas 5, 6 pessoas, entramos em jejum, fizemos o jejum, oramos juntos, quebramos. Ele foi para a ação dele, e ele foi absolvido, foi abençoado, pôde vitoriar juntamente conosco. Ali vimos claramente que aquela situação só seria exitosa se a ação do poder de Deus entrasse, e eu vi a mão de Deus agir na vida daquela pessoa, e ela foi liberta. Amados, armas espirituais são necessárias no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa luta diária. É fundamental entendermos isso. Elas são poderosas em Deus, aleluia. E sabe, em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 7, fala que essa luta, Paulo vem dizendo isso, querido, no momento de dor, no momento de luta, problemas. Aí ele diz na palavra da verdade, 2 Coríntios 6, versículo 7, ele diz: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. As armas espirituais eu entender quando eu devo usá-las. Quando que eu uso? Ele fala em armas defensivas e as armas ofensivas. E aqui algo muito importante eu entender. Quando o livro de Efésios ensina sobre a armadura de Deus, a guerra, a batalha espiritual que enfrentamos, ele fala de 2 situações: dias maus e armadilhas do diabo. Note bem, dias maus e armadilha do diabo. Mas antes ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que eu tenho que entender? Que eu preciso do poder de Deus para vencer no meu dia a dia. Eu preciso do poder de Deus agindo na minha vida para romper com as barreiras que aparentemente são naturais, mas têm um fundo espiritual. Em toda situação é preciso ter um olhar espiritual e não somente natural. Por isso ele diz: sede fortalecidos no Senhor. Receba força do Senhor, Ele vai abrir teu entendimento. E ele diz: e na força do seu poder. Essa palavra
fortalecido no Senhor é entender que a fonte é Ele que vai te dar o poder, e dele vem a força, a graça, a energia, a sabedoria, a maneira de agir. E ele fala a força do seu poder. Essa palavra poder, de Efésios capítulo 6, no versículo 10, skous, não é dunamis, como você vê em outras passagens da Bíblia. Recebereis poder ao descer sobre vós. Está em Atos 1:8, é dunamis. Aqui não, é skous, é no grego. Significa habilidade, vigor, habilidade conquistada pela experiência, pela prática. À medida que você vai treinando com as armas ofensivas e as armas defensivas, você vai pegando uma prática e vai pegando uma habilidade para a guerra. Deus vai te ensinar as batalhas do dia a dia, para você ser vencedor. Aí quando uma situação vier, você vai saber, sabe, queridos, que é hora de usar armas defensivas ou a arma ofensiva, né? Quando eu desafiei aquela pessoa a entrar em jejum, entrar em oração, eu estava ensinando a ela a usar armas ofensivas, porque ela iria orar, ela iria declarar, ela iria estar em jejum, a boca dela seria uma espada. Por isso, amados, o nosso desafio é entender que as armas ofensivas são as armas de ataque, e nós entendemos que aqui entra a espada da palavra de Deus, né? Agir com a mente direcionada na palavra, anulando argumentos que queiram se levantar contra a fé. Eu levo minha mente cativa em obediência a Jesus. Eu não vou permitir que nada venha machucar minha maneira de pensar Deus. Por isso, você começa a usar a espada do Espírito, porque a palavra que sai da tua boca fere as trevas. Aleluia. Sabe, amados, aqui ele diz assim, Isaías capítulo 49, versículo 1, diz: ouvi-me terra do mar, e vós povos de longe escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, a sombra da sua mão me escondeu, fez a minha boca como uma espada aguda. A mesma palavra dita para Jeremias em capítulo 1, eis que eu ponho na tua boca a minha palavra, e com ela ferirá as nações. Quando você, queridos, usa a palavra de Deus, num jejum, na oração, você está orando, você está declarando: Senhor, eu creio na vitória, eu profetizo a vitória, você está ferindo as trevas, você está ferindo a ação das trevas contra você. As armas ofensivas é que nós recebemos, é a palavra de Deus, é a espada. As defensivas, amados, isso que é importante, a armadura de Deus. A armadura de Deus de Efésios capítulo 6 fala do capacete. Você é salvo em Cristo. O que significa isso? Você entender: eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou uma nova criatura, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Proteja a tua mente de toda a ação das trevas, aí o medo não entrará, a insegurança não entrará. Aí fala da armadura, fala da couraça, que protege as emoções, você tem tua emoção guardada. Fala do cinturão da verdade, que guarda teus desejos. Capacete, mente, couraça, emoções, cinturão, desejos, guardando você, a arma defensiva. Então, seja nas situações naturais, dias maus, seja nas armadilhas do diabo, a armadura é a mesma. O ataque é a espada, é a palavra, você declara, você profetiza. A defesa, o capacete, pensar Cristo: eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou uma nova criatura, não deixa nada entrar além disso, eu sou ungido de Deus. Couraça, protegendo as emoções, não permitindo que as situações de fora atinjam minhas emoções. Aleluia. E por isso você está limpo, tua alma está protegida, você está pronto, né? E a Bíblia diz: calçar os pés com a preparação do Evangelho. Ande no Evangelho, seja fiel ao Evangelho, siga Jesus. Aquele que quer vir após mim, siga-me, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem anda nos Evangelhos, você prega, você proclama, você declara o Evangelho. Por isso, querido, você pode pegar o escudo da fé, uma arma defensiva poderosa, uma arma que defende você com certezas, convicções: meu Deus é fiel, meu Deus me protege, meu Deus me guarda. Então, amados, o homem de Deus que anda nesses dias de luta, ele sabe que é essencial
essencial considerar a um mundo natural, mas a um mundo espiritual. E para andar em fé, eu preciso ter armas defensivas, que é a armadura de Deus, com escudo, e eu preciso ter armas ofensivas, que é a palavra de Deus, a espada. Isso, sabe, independermos do que vivermos, seja em dias maus, como diz lá em Efésios capítulo 6, seja em armadilhas do diabo, não interessa a situação. Note, querido, tanto para dias maus são situações como nós estamos vivendo, né? Um ano mau, um ano duro. São dias que você precisa de armadura, você precisa estar ligado em Deus, você precisa estar com a mente conectada com o céu, você precisa buscar o reino em primeiro lugar, buscar a Deus de todo o teu coração, você precisa estar ligado. Aí você vai ter graça, você vai poder perceber o mundo natural, você vai ser disciplinado, você vai ser organizado, você vai ser cauteloso, mas você vai orar, você vai jejuar, você vai declarar a palavra, você vai entrar na presença de Deus, você vai ouvir o céu e você vai sair para vencer. A Bíblia diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Aleluia. Por isso, amados, eu desafio você hoje a te preparar para ser mais que vencedor. Meu tempo acabou. Eu quero abençoar cada homem que me ouviu nesse momento e declarar que a presença de Deus inunda teu coração, te fortaleça, te abençoe. Fique na paz. E eu tenho certeza, está vindo coisa muito boa por aí ainda, nossos bispos pregando, amém? Deus abençoe vocês.